Olha só, o cenário político brasileiro parece viver um eterno déjà vu, não é mesmo? E a mais recente reviravolta nos traz um debate jurídico que é, no mínimo, fascinante e preocupante ao mesmo tempo. Imagina a cena. A simples convocação de uma vigília, um ato político com uma carga simbólica gigantesca e que é um direito constitucional de reunião, sendo colocada no centro de uma decisão judicial que pode levar à prisão preventiva de uma figura pública. É exatamente isso que estamos vendo com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas calma lá. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos contextualizar. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão que chocaria muitos: decretou a prisão preventiva de Bolsonaro. Essa medida veio para substituir a prisão domiciliar que ele já vinha cumprindo desde agosto. A questão central aqui é o porquê. Quais são os fundamentos para uma decisão tão pesada? E aí que a voz de um jurista renomado entra em cena para nos dar uma perspectiva crucial. Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional e professor de Direito Penal, é categórico. Para ele, a mera convocação de uma vigília, por si só, não pode ser a base para uma prisão preventiva. E sabe qual é o parâmetro que ele usa para essa afirmação? Exatamente a vigília Lula livre. Lembra-se daquele período entre 2018 e 2019? Por longos 580 dias, a Vigília Lula Livre foi um verdadeiro acampamento de militantes. Eles ficaram ali, firmes e fortes, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o então ex-presidente Lula estava detido. Foi um símbolo de resistência, de apoio e de manifestação política que durou mais de 1 ano e 7 meses, até a soltura de Lula. Capano ressalta que o Estado brasileiro conviveu com essa vigília política de grande repercussão e, o mais importante, sem que ela fosse automaticamente vinculada a riscos processuais. Ou seja, ninguém argumentou que a vigília em si representava uma ameaça à aplicação da lei ou um risco de fuga. Tal comparação revela que a vigília, isoladamente, não constitui argumento jurídico típico para a preventiva, afirma o jurista Revista Oeste. Isso é um ponto crítico, pessoal, porque, na opinião do advogado, para que uma manifestação como uma vigília possa realmente justificar uma prisão preventiva, a autoridade judiciária precisa demonstrar, de forma clara e inequívoca, que essa manifestação seria usada como instrumento para obstruir a aplicação da lei penal. Estamos falando de estimular uma fuga, um asilamento ou, quem sabe, uma resistência ativa à justiça. Não é apenas uma presunção de periculosidade. Se a decisão apenas presume periculosidade, sem demonstrar nexo causal direto entre a convocação e o risco concreto ao processo, o fundamento perde densidade jurídica e se aproxima de um argumento político, não técnico, explica Capano à Revista Oeste. Isso é um ponto crítico, pessoal, porque, na opinião do advogado, para que uma manifestação como uma vigília possa realmente justificar uma prisão preventiva, a autoridade judiciária precisa demonstrar, de forma clara e inequívoca, que essa manifestação seria usada como instrumento para obstruir a aplicação da lei penal. Estamos falando de estimular uma fuga, um asilamento ou, quem sabe, uma resistência ativa à justiça. Não é apenas uma presunção de periculosidade. Se a decisão apenas presume periculosidade, sem demonstrar nexo causal direto entre a convocação e o risco concreto ao processo, o fundamento perde densidade jurídica e se aproxima de um argumento político, não técnico, explica Capano. E essa é a grande questão que paira sobre a decisão envolvendo Bolsonaro. Será que houve essa demonstração de nexo causal direto? Ou estamos diante de uma interpretação que, para alguns, se inclina mais para o lado político do que para o técnico jurídico? Imagina a implicação disso para a democracia. Se um ato constitucionalmente protegido, como a reunião e a manifestação, pode ser usado como base para uma prisão preventiva, sem provas concretas de sua intenção de obstruir a justiça, o que isso significa para a liberdade de expressão e o direito de protestar no Brasil? É uma linha tênue, e a justiça precisa ser extremamente cuidadosa para não cruzar esse limite. E tem mais um detalhe que adiciona uma camada de complexidade a essa história. O advogado Fado Weingarten, da defesa de Bolsonaro, fez uma declaração que ecoou: "A tornozeleira está funcionando." Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso enorme. Ela sugere que se o objetivo da prisão preventiva
É evitar fuga ou garantir o cumprimento da lei? Os mecanismos de monitoramento já estavam em vigor e eram eficazes. Então, por que a escalada para a prisão preventiva? É uma pergunta que muitos se fazem. Essa situação nos força a refletir sobre os limites do poder judiciário e a importância de salvaguardar os direitos fundamentais, mesmo em casos de grande repercussão política. A comparação com a vigília Lula livre não é trivial. Ela nos lembra que o Brasil já tem um histórico de lidar com manifestações intensas, sem que elas, por si só, sejam vistas como ameaças diretas ao processo judicial. Para a Closer Brasil, é fundamental que a gente traga essas análises profundas para que você, nosso ouvinte, possa formar sua própria opinião com base em fatos e em diferentes perspectivas jurídicas. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de um ex-presidente, mas a interpretação e aplicação de princípios que sustentam a nossa democracia. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil.
Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.